A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos chegando aqui no monte. Aleluia. Nesta quarta-feira. Hoje é quarta, né? Eu tô até meio perdido porque eu tô trabalhando direto na obra da igreja. E é quarta-feira. E hoje que Deus me liberou para me vir aqui no monte, né? E esses dias eu estava lembrando, eu vou contar umas coisas para vocês, né? Que tá dentro do assunto batalha espiritual, né? O combate da fé. Aleluia. Combate da fé. Quem vê esse combate da fé tá na justiça, né? Ele tá na justiça, ele tá na verdade. Esse vence o combate na fé. Muitas vezes eu entrei por aqui, ó. Entrei por aqui, passa por ali, vai lá em cima. Isso aqui é outro monte, mas agora tá fechado, né? Mas aqui tá aberto. Se quiser entrar é só puxar isso aqui, ó, que abre. O pessoal guarda os negócios ali. Mas falando de batalha espiritual, eu quero contar uma coisa para vocês do meu pai. Eu ainda não falei do meu pai nos meus vídeos. Existe um momento certo. E eu acho que tá chegando a hora de eu falar do meu pai. Meu pai foi um agricultor. Ele trabalhava na roça, junto com meu avô. Meu avô, ele arrendava umas terras para fazer suas plantações, né? E pelo que eu sei, me parece que ele não tinha nada, mas ele trabalhava assim. E contratava pessoas para trabalhar junto com ele. Fazia uma roça grande. E meu pai trabalhava com meu avô. Mas foi passando os anos, né? E meu pai já ficando já homem, adulto, né? E eu acho que naquela época, né, alguns parentes, já esposo, me parece que através de um esposo de uma irmã dele, minha tia Lisete, que já faleceu tem pouco tempo, uma das irmãs do meu pai. E na casa do meu pai era ele e mais um irmão que está vivo até hoje, Diomedes, nome do meu tio. Ele está com quase 90 anos, eu acho. Se não já está com 90 e poucos anos. Está vivo, né? Mas ele não está muito bem, esclerose, essas coisas. Bom, então me parece que através desse cunhado do meu pai, que falou do Rio, que veio para o Rio, então ele veio também, largou tudo lá e veio. E me parece que as coisas para o meu avô também não estavam dando muito certo. Me parece que ele vendeu tudo que ele tinha depois e veio. Me parece que foi meu pai que veio primeiro. Meu pai veio primeiro, acho que junto com uma das irmãs, né? Meu pai é o primogênito, é o mais velho. Então ele veio para o Rio de Janeiro. Então aqui no Rio de Janeiro ele não veio trabalhar na lavoura, né? Apesar que aqui no Rio, essa área aqui tinha lavoura, aqui tinha plantação de café. Essa área aqui do Grajaú tinha plantação de café. Lá, essa área que eu moro, Gardênia Azul, era chamada de sertão. A área de estrada de engenho d'água, anil. Isso aqui tudo era um sertão. E meu pai não morou aqui não. Ele morou lá pro lado da Zona Sul. Porque me parece que ele foi trabalhar numa lavanderia, depois trabalhou numa fábrica de disco. E
Nesse inteirinho, ele já estava noivo da minha mãe. Sabe, ele já estava noivo da minha mãe. Minha mãe nasceu na roça. Minha mãe perdeu a mãe dela cedo. O nome da minha avó era Marieta, não conheci não. E deixa eu aumentar aqui. Me parece. Ele já era noivo. Ele era noivo da minha mãe. Então ele se comunicava com a minha mãe por carta, né? Ah, carta. Hoje não se faz mais carta como antigamente. Hoje é tudo internet, né? Tá mais fácil. Então, o que aconteceu? Numa as cartas do meu pai para minha mãe estão guardadas até hoje. Minha mãe guardou as cartas todinha do meu pai. E tá comigo lá, porque nas coisas da minha mãe, meu irmão me deu muitas coisas e outras coisas eu também dei. A máquina de costura, o fogão, eu dei também. Outras coisas mais, roupa, essas coisas. E foi dado, né? E no meio das bugigangas todas, porque velho junta bugiganga, né? E meu irmão mais velho já não gosta disso, ele sai fazendo limpeza de tudo. Uma vez minha mãe tinha tanta recorte Minha mãe é costureira, né? Ela tinha tanto recorte de confecção que ela ganhou. Juntava e não fazia nada, meu irmão pegou e jogou tudo fora. Minha mãe ficou aborrecida, falou: olha, agora você vê, ele mexe nas minhas coisas. Ele mexe nas minhas coisas e nem pede consentimento e joga fora. Foi uma confusão danada que minha mãe ficou abatida. O que tem? Deixa o velho juntar os bagulho dele, o que morrer, joga fora, né? Mas tem gente que tem o costume de juntar coisa, né? Eu nos meus vídeos eu falo de uma mulher que né? É chamado de muquirana. Chamado de muquirana lá na América do Norte. Gente que pega tudo na rua e leva para dentro de casa. Eu conheci uma mulher que era assim. Conto dos meus vídeos. Você procurar lá, você acha. Então meu pai veio trabalhar aqui. Trabalhou na lavanderia, trabalhou na fábrica de disco. Trabalhou também tomando conta de sítio. Entendeu? Isso depois que casou com a minha mãe, porque ele voltou para casar, depois veio para cá e moraram no sítio, tomando conta do sítio, tal de sítio Turu. Morou em outros lugares aí. Nesse tempo não existia. Então, nas cartas que minha mãe juntou, né, dele, guardou, tem até hoje, tá lá com a gente. Então a minha esposa começou a ler as cartas de amor. Carta bacana. E uma das cartas meu pai diz assim: você sabe que eu amo só você, eu vou casar com você, eu não fique preocupado com que os outros, essa gente aí, ele falou assim mesmo, essa gente aí fica falando pra você, porque falavam que ele vai te abandonar, ele foi lá pro Rio, vai arrumar uma mulher bonita lá no Rio, uma mulher melhor lá no Rio e vai largar você. E meu pai ficou sabendo, meu pai mandava carta pra ela dizendo: olha, na verdade aqui apareceu muita gente, mas eu não dou conversa para nenhuma delas, são pessoas do mundo. E eu também, não é porque isso, por causa disso não, é porque eu não vou me envolver com ninguém, que eu estou compromissada com você, só você é meu amor. É assim. E ele contava. Isso na verdade é uma batalha espiritual, não é? Uma batalha espiritual. Aí ele fala aqui das cartas. Eu tô com saudade daqueles cultos de oração na casa do teu pai que eu frequentava. Eu sempre penso nisso, os cultos de oração lá na roça. Que meu avô era espírita. E minha mãe contava que acontecia um monte de coisa no casarão do meu avô, pai da minha mãe, que também era uma família numerosa. Minha mãe tinha 2 irmãs e mais uma penca de irmão. Entende? Deixa eu entrar aqui. Estamos chegando aqui no monte.
E a gente tá conversando, uma conversinha boa. E eu tava lembrando disso. Então, ficar aqui no cantinho. Então meu pai mandou carta para minha mãe falando para ela: não se preocupe com o que os outros falam, né? Não se preocupe, não olhe o que os outros falam. Porque na verdade tem aparecido aqui umas moças aqui querendo alguma coisa comigo, mas eu não dou chance para elas. Meu amor, só o teu. Então você vê a batalha espiritual que o meu pai enfrentou no tempo que ele estava aqui no Rio, ainda não tinha se casado, né? Batalha espiritual. Se meu pai cai numa dessas, ele não casava com a minha mãe e eu não estaria aqui. Tava outro no meu lugar e eu não sei como é que seria a história. Mas Deus não quis assim, não permitiu. Meu pai, um homem íntegro, sempre foi, passou essa integridade para nós. Somos 3 irmãos, né? Eu e mais 2. Eu sou o caçula. E meu pai sempre passou essa integridade para nós. Então fica a imaginar a batalha espiritual que o meu pai enfrentou. Pai do Senhor, irmão? A batalha espiritual que meu pai enfrentou. E então ele conta que nas suas cartas que tinha saudade dos cultos de oração na casa do pai da minha mãe, meu avô. Eu tenho uma foto do meu avô tirando leite da vaca. Uma hora eu vou mostrar o meu avô tirando leite da vaca. Nesse tempo eu estava lá na roça, eu quase morri, tive um problema sério lá. E Deus me deu o livramento, porque Deus tem uma obra na minha vida, né? Me escolheu. Eu conto num dos meus vídeos. Veja meus vídeos lá do início, né? Os meus vídeos estão numerados, né? Se você ver, eles têm uma numeração. Então, essa numeração é para facilitar os que acompanham o meu canal a identificar o vídeo que você viu, sem precisar guardar o título, né? Cada vídeo tem um título. O título do meu canal é o título da igreja, mas eu botei a história de um profeta. Bom, Deus me chamou para mim ser profeta e eu assumo essa posição porque Deus tem me usado nessa área. Bom, deixa eu ir mais para lá para dentro. Já estou quase terminando. O que eu queria falar era isso, do meu pai, que ele resistiu firme na fé, foi fiel à minha mãe, mesmo estando longe dela, e casou-se com ela. Ele foi o primeiro a ser levado por Jesus. Meu pai cantava na igreja, meu pai era um diácono da igreja batista. Também teve uma experiência pentecostal, mas ele, por causa da doutrina dele, que ele foi criado na igreja batista, ele não aceitou muito, voltou para a igreja batista tradicional, mas ele teve uma experiência pentecostal. Ele não duvidava não, né? Muitos duvidam, tá? O povo tradicional duvida, mas ele não duvidava não. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus te abençoe. Continue vendo meu canal, ore por nós, que estamos numa batalha. Deus te abençoe.